Oi, gente, meu nome é Letícia, eu tenho 24 anos e eu tô aqui para contar como eu descobri a minha gravidez com quase 4 meses de gestação. Vou começar situando vocês lá pelo começo mesmo, quando eu tinha 12 anos. Minha mãe percebeu que meu cabelo estava caindo muito, minha unha estava fraca e me levou no endocrinologista, que também era pediatra, né, na época. E aí ela me diagnosticou com hipotireoidismo através de exames hormonais. E eu tomo remédio desde os meus 12 anos, controladamente, né? Todos os dias de manhã, em jejum, eu tomo remédio. Conforme foi passando o tempo, eu fui pesquisando, né, os sintomas do hipotireoidismo. E assim, são sintomas que dá pra viver com ele tranquilamente. Eu não tenho mais nenhum, não apresento quase nenhum sintoma mais. O único sintoma que eu apresento é ciclo menstrual desregulado. Isso afeta no meu ciclo menstrual. E também uma coisa que me preocupava bastante, acho que era a principal coisa, era justamente o fato de que algumas mulheres, no caso pode ter homem ou mulher, pode ter essa disfunção, mas no caso das mulheres, elas podem apresentar uma dificuldade em engravidar. E esse sempre foi o meu medo, porque eu sempre tive o sonho de ser mãe. Eu sempre tive muito medo de não conseguir engravidar e tudo mais, mas a doutora sempre deixou claro pra mim que através do uso regular, né, do remédio, eu poderia engravidar normalmente, porque estava tudo controlado. A única coisa que eu ainda sinto hoje é o ciclo menstrual desregulado. Meu ciclo menstrual é todo desregulado, então eu não sei exatamente a data que eu vou menstruar, etc. Quando eu comecei a namorar, um tempo depois eu comecei a tomar anticoncepcional e tomei anticoncepcional por 2 anos. Depois eu parei o anticoncepcional pelo motivo justamente de eu ver alguns relatos de mulheres que tiveram dificuldade em engravidar e suspeitavam do anticoncepcional. Nada comprovado cientificamente que isso pode afetar, mas eu, para tentar evitar isso de ter dificuldade, eu parei o anticoncepcional. E os primeiros sintomas que eu comecei a sentir, eu não passou despercebido, porque como eu falei pra vocês, o meu ciclo menstrual é muito desregulado. Então eu não senti assim, pra mim atrasou, mas sempre atrasa. E eu também era controlado por aqueles aplicativos, mas estava atrasado e sempre atrasava. E aí eu não passou despercebido por mim. Quando estava completando quase 2 meses de atraso, eu falei à minha mãe, né, que minha menstruação estava atrasada. E ela disse, será que não tem nenhuma possibilidade? Eu falei que não. Porque na minha cabeça eu sempre tive, assim, a ideia de que eu teria dificuldade para engravidar, né? E aí eu conversando com o meu namorado, ele pediu para eu fazer o teste de farmácia, aquele simples da tirinha mesmo, só pra gente tirar a dúvida, né? Ficar com isso fora de cogitação. O que no meu caso eu nem ia fazer, né? Porque eu tava tão despreocupada que sempre atrasou, então pra mim tava normal. E também alguns sintomas foram passando despercebidos por mim. Eu tive muita dor de cabeça. Eu acho que eu já estava no 2º mês, mais ou menos, de gestação aí. E eu tive muita dor de cabeça. Eu troquei de óculos recentemente e a doutora chegou a me falar, né, que eu poderia sofrer algum desconforto. E óbvio, quem usa óculos sabe que quando a gente troca de óculos pode sentir dor de cabeça, etc, né? E aí eu senti a dor de cabeça justamente na semana que eu peguei o óculos, muita dor de cabeça. Eu passei umas 2 semanas sentindo. E como eu não sou uma pessoa que gosta de tomar muito remédio, essa foi a sorte. Eu não tomei nenhum remédio, que só tomei uma vez, né? Mas só essa vez mesmo. E depois eu ficava, não, quando eu dormir vai passar. E aí eu não tomei remédio. E aí ele pediu pra fazer o teste de farmácia. Eu fui lá, comprei o teste, comprei num dia e fiz no outro dia de manhã, com a primeira urina do dia, justamente porque eu tava despreocupada e também a primeira urina do dia é mais certeira, né? E aí eu fiz. E assim que eu coloquei o palitinho, as 2 listrinhas já foram subindo. A primeira subiu logo, obviamente, e a segunda em seguida, assim, já foi subindo também. E não apareceu fraca, apareceu forte, consideravelmente forte. E aí tá aqui, o primeiro teste foi esse. E eu falei pra ele, né, que eu tinha feito o teste, que tinha dado positivo. Porém, eu já tava desconfiando que eu poderia ter ovários policísticos. Há umas 3 semanas antes de fazer o teste, eu tava desconfiando que eu poderia ter ovários policísticos. Eu conversando com uma amiga minha, ela falou que ela também tinha hipotireoidismo,
que a menstruação dela atrasava demais e que ela tinha ovários policísticos. Então eu falei, quando eu for na minha endocrinologista, já que eu sou acompanhada de 6 em 6 meses, né, pra fazer exames e tudo mais, vou pedir a ela pra fazer exames pra descobrir se eu tenho ou não ovários policísticos. Quando eu pesquisei por isso, né, fui pesquisar e eu vi que poderia acusar um teste positivo de gravidez, porque é como se liberasse hormônios beta-HCG, que é o hormônio da gravidez, no sangue, mas é muito raro. E fiquei com aquilo na cabeça. Então, se deu positivo, ou tá errado, ou eu estou com ovários policísticos, porque grávida eu tenho certeza que eu não estou. E aí, eu fiz o segundo teste. No mesmo dia, ele pediu pra me fazer outro teste de outra marca. E eu fiz, comprei outro teste de outra marca. Eu ia comprar aquele digital da Clear Blue, mas não tinha. As 3 farmácias que eu fui, inclusive uma era grande e não tinha de jeito nenhum. Aí eu falei, não, então vai esse mesmo. Que eu queria ter a certeza, né? Uma coisa mais certa. E aí comprei o segundo teste. Em seguida já fui fazer porque eu já tava com vontade de urinar. Outro sintoma que eu tava sentindo é justamente a micção, né? Eu tava urinando muito, bastante assim. Mas eu achei que era porque eu tava bebendo muita água. Eu tô bebendo muita água, aqui chegou o calor e eu tô bebendo muita água. E aí eu pensei que era por causa disso, mas não. Aí fiz o outro teste e logo subiu as 2 listrinhas. Olha isso. Bem forte, ó. A segunda linha, a linha de teste, e a segunda linha, bem forte. E aí eu tive a certeza que eu poderia realmente estar grávida, né? Não tem como dar 2 positivos. Ou estava grávida, ou era ovários policísticos, porque 2 testes dando positivo de uma marca diferente, né? Ambos de marcas diferentes. Então, eu falei, não, agora é hora de sentar, conversar, e aí eu vou fazer o exame de sangue pra ver. No momento eu não quis contar nada pra ninguém, eu só contei pra minha irmã e pra 2 amigos meus, além do meu namorado, obviamente, que foi o primeiro a saber. E aí eu fui fazer o exame de sangue 3 dias depois. Foi só quando eu consegui fazer. Porque era final de semana, não estava aberto o laboratório e na segunda-feira eu trabalho pela manhã. Então eu falei, não, na terça eu vou fazer o exame. E fui com a minha irmã fazer o exame de sangue. Fiz o exame de sangue beta-HCG quantitativo para já saber o meu nível hormonal de beta-HCG no sangue e saber com mais ou menos quantas semanas eu estou. Fui, fiz o teste e foi uma espera assim. Eu olhava o site de 1 em 1 hora, meu namorado olhava de 20 em 20 minutos pra gente ver se o teste tinha saído. E com um dia depois o teste saiu. Antes do teste sair o resultado, eu já contei aos meus pais. Eu não aguentei, eu contei aos meus pais, fui aberta, eu contei à minha mãe, contei ao meu pai. E só contei ao resto da família quando eu tive a certeza do segundo exame. Aqui está o meu exame beta-HCG quantitativo, deu 62.021, nível hormonal, e que esse valor se encaixava entre, ou na sexta semana, que está entre 10.000 e 80.000, ou entre 15 e 26 semanas, que está entre 5.000 e 80.000. Vou contar agora quais os sintomas que depois eu fui percebendo. Realmente, eu tive isso, e passou despercebido. O primeiro sintoma é a menstruação atrasada, né, como eu falei, passou bem despercebido mesmo, eu não desconfiava que isso poderia ser a gravidez. O segundo sintoma foi a dor de cabeça, né, que eu falei pra vocês, que eu troquei de óculos, e aí senti muita dor de cabeça, e passou despercebido também. O terceiro sintoma é dores abdominais. Só que eu sentia bastante, mas eu tava sentindo com mais frequência. Quando eu me levantava durante a noite pra ir ao banheiro, eu não tenho costume de me levantar à noite pra ir ao banheiro. Mas como eu estava urinando bastante, constantemente, eu tava me levantando à noite pra ir ao banheiro e quando eu me levantava, eu sentia a dor abdominal. E eu acho que já era por causa disso. Outro sintoma que eu vim perceber depois foi o olfato apurado. Meu olfato tava bem apurado e eu sentia o cheiro das coisas de longe. Eu não tive enjoo, minha gravidez está sendo muito tranquila. Eu não tive enjoo de jeito nenhum. Os sintomas que eu senti foram muito assim, leves, né? Fora a dor de cabeça que foi meio chatinho. O resto foi bem de boa. E tá sendo muito bom, assim, eu não tô sentindo absolutamente nada. Eu não tô sentindo sono, não tô sentindo cansaço. Geralmente esses sintomas, assim. Mas uma coisa que eu senti e vim perceber depois foi os seios sensíveis. Eu fiquei com seios sensíveis
Mas eu pensei que poderia ser ovulação ou alguma coisa do tipo. Não me veio à cabeça que seria gravidez, né? Eu não juntei as peças de atraso menstrual com seios sensíveis, etc. Não me veio à cabeça. Então, esses foram os meus sintomas, né? Os sintomas que eu senti durante esse primeiro trimestre da minha gravidez. Eu já tô no segundo trimestre e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu não levo muito jeito pra essas coisas, eu ainda tô aprendendo. Mas eu espero que tenham gostado e que continue me acompanhando. Eu vou postar vídeos aqui frequentemente, sempre quando der eu vou postar. Eu já vou pedindo para se inscrever, deixar o like, compartilhar ou comentar alguma coisa aí sobre ideias de vídeos que eu vou começar a registrar aqui essa minha gestação e tudo mais. Vou mostrar tudo direitinho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!